A noiva alienígena, por correspondência do homem humano, chegou machucada e ferida. O que começou como um simples arranjo, rapidamente se transformou em um conflito alimentado por verdades ocultas. Tarsus 4, a colônia mineradora onde se encontraram, estava longe de ser pitoresca. Era apenas um aglomerado de prédios pré-fabricados espalhados por um terreno de cor ferrugem, tudo sob um céu perpetuamente nublado. Era o tipo de lugar onde os sonhos iam para se desvanecer. Um refúgio para homens como Rick Turner, que se viam sem mais a quem recorrer. Enquanto enxugava o suor da testa, Rick olhou para seu cronômetro pela 5ª vez em apenas 20 minutos. O transporte estava atrasado mais uma vez. Ele se apoiou em uma viga de suporte na borda da plataforma de pouso, seu corpo musculoso tenso de expectativa. Seus olhos cinza esverdeados varreram o horizonte, buscando ansiosamente qualquer sinal de um navio se aproximando. "Você vai fazer um buraco nesse tapete se continuar andando assim", resmungou uma voz atrás dele. Rick se virou e encontrou Krell, seu capataz draconídeo, se aproximando com uma expressão divertida em seu rosto escamoso. A figura imponente do alienígena se destacava, projetando uma longa sombra sobre o chão empoeirado. "Ela está atrasada", disse Rick, passando a mão pelo cabelo curto e escuro em frustração. O transporte deveria ter chegado há 1 hora. A boca de Krell se contorceu em algo que poderia ser considerado um sorriso entre sua espécie. "Paciência, humano. Nem tudo opera de acordo com o cronograma da sua espécie." "Fácil para você dizer", ele retrucou, a frustração tingindo sua voz. "Você não é quem acabou de gastar 6 meses de salário em uma noiva por correspondência." A expressão do Draconide suavizou. Um lampejo de compreensão surgiu em seus olhos. "Eu ainda não consigo acreditar que você realmente seguiu meu conselho sobre isso." O homem suspirou, os ombros caindo levemente. "O que posso dizer? Ser o único humano nesta rocha por 3 longos anos pode deixar um homem desesperado por companhia." Rick apertou a correia da arma presa à sua coxa, um reflexo aprimorado pela necessidade nas colônias externas sem lei. "Apenas lembre-se do que eu te disse", murmurou Krell, baixando a voz para um sussurro conspiratório. "As fêmeas Signan são diferentes. Elas são sensíveis, não como as mulheres humanas." Antes que Rick pudesse pronunciar uma palavra, um rugido distante cortou o ar. Ambos os homens olharam para cima, os olhos se arregalando à medida que uma nave de transporte emergia da cobertura de nuvens. Seus motores brilhavam em um vermelho intenso enquanto descia em direção à plataforma de pouso. "Finalmente", pensou Rick, enquanto endireitava sua camisa verde e tirava a poeira de suas calças de trabalho. Ele estava determinado a causar uma forte primeira impressão, mesmo sabendo que incorporava cada parte do minerador robusto que realmente era. A nave pousou na plataforma com um som de ris de seus hidráulicos, enquanto a poeira girava ao redor de seu casco como um manto. Rick avançou, seu coração batendo forte no peito. Este era o momento que ele esperava. Depois de meses de correspondência e incontáveis créditos trocados em antecipação, sua noiva finalmente havia chegado. A câmara de ar se abriu com um sibilo metálico e Rick instintivamente prendeu a respiração. Uma figura esbelta surgiu na porta, emoldurada pelo interior brilhante da nave. Ao entrar na luz, Rick sentiu seu estômago despencar. Ela era indiscutivelmente bela. Sua pele brilhava em um suave tom azul, quase reluzindo sob a luz solar intensa. Cabelos prateados e brancos fluíam graciosamente por suas costas, emoldurando um rosto delicado adornado com olhos que refletiam a cor de um céu de inverno. Mas foram os hematomas que realmente chamaram sua atenção. Marcas roxas e irritadas manchavam sua pele azul, enquanto arranhões adornavam seus braços, e o que parecia ser sangue seco manchava suas roupas metálicas esfarrapadas. "Caramba!" ele respirou, correndo para frente enquanto ela tropeçava na rampa. Ele a pegou bem antes que ela caísse, sentindo seu tremor sob suas mãos. "O que aconteceu com você?" ele perguntou, a preocupação estampada em seu rosto. Ela olhou para cima, seus olhos de céu invernal arregalados de medo. Seus lábios se partedaram como se fosse falar, mas nenhum som saiu. Em vez disso, ela se afastou de seu toque,
envolvendo instintivamente os braços ao redor de si mesma em um abraço protetor. "Sou Rick", disse ele suavemente, esforçando-se para suprimir a raiva que ameaçava transparecer em sua voz. "Rick Turner. Suponho que isso me torne seu marido agora." No entanto, ela permaneceu em silêncio, seu corpo tremendo ainda mais intensamente. Nesse momento, uma grande figura saiu da porta da nave. O capitão do transporte, um tuleano com pele verde impressionante e 4 braços musculosos, completou a entrega com um grunhido. Ele lançou casualmente um pequeno chip de dados em direção a Rick, com um brilho de travessura nos olhos. "Aqui está", ele disse. "Certificado de casamento e transferência de propriedade. Ela agora é toda sua, humano. Propriedade." Rick instintivamente pegou o chip, seus olhos se estreitando em suspeita. "Que diabos você está falando? E o que aconteceu com ela?" O capitão apenas deu de ombros com uma expressão despreocupada no rosto. "Não é meu problema", ele respondeu. "Eu apenas transporto a mercadoria." "Mercadoria?" Uma onda de raiva se acendeu no peito de Rick. "Ela é uma pessoa, não apenas carga." "O que quer que você diga, humano?", respondeu o capitão, virando-se para se afastar. "Aproveite sua compra." Mas Rick não havia terminado. Ele agarrou o braço do alienígena, girando-o de volta. "Eu te fiz uma pergunta. O que havia acontecido com ela?" Os olhos do capitão se estreitaram em fendas enquanto ele falava. "Resolva isso com o corretor. Eu sou apenas o cara da entrega." Com isso, ele libertou seu braço manchado de tinta e recuou para dentro de seu navio. Rick sentiu uma onda de frustração e quis segui-lo para exigir respostas. Mas nesse momento, a garota atrás dele soltou um som suave e assustado, puxando-o de volta para o momento. Ele se virou para vê-la balançando de forma instável, com os olhos vidrados e desfocados. "Krell", ele chamou seu encarregado, que estava observando a situação com crescente preocupação. "Ajude-me a levá-la para os meus aposentos." Juntos, eles apoiaram gentilmente a delicada garota alienígena enquanto atravessavam o complexo, sem se importar com os olhares curiosos dos outros mineradores. A mente de Rick corria cheia de confusão e decepção. Isso não era o que ele havia imaginado quando buscou companhia. Ele esperava por conexão, talvez até mesmo amor um dia, mas em vez disso, se viu nessa situação desconcertante. Dentro dos limites de seus modestos aposentos, eles ajudaram gentilmente a garota a se deitar em sua cama. De perto, suas lesões pareciam ainda mais graves. Contusões recentes estavam empilhadas sobre as mais antigas, e cortes que não haviam sido tratados adequadamente marcavam sua pele. "Vou pegar o kit médico", Krell ofereceu, seu habitual jeito brusco suavizado por uma preocupação genuína com o bem-estar dela. Deixado sozinho com a garota, Rick se agachou ao lado da cama, certificando-se de manter uma distância respeitosa entre eles. "Você consegue me entender?", ele perguntou suavemente. Ela acenou com a cabeça uma vez, seu olhar fixo intensamente em seu rosto. "Bom, isso é bom", ele respondeu, aliviado. Ele lançou o que esperava ser um sorriso reconfortante. "Não estou aqui para te machucar. Eu quero ajudar. Você pode me dizer seu nome?" Por aquilo que pareceu uma eternidade, ela permaneceu em silêncio, seus olhos buscando confiança. Finalmente, em uma voz que mal se elevava acima de um sussurro, ela respondeu: "Shazara. Izara." Ele repetiu, saboreando a forma como o nome soava em sua língua. "Isso é lindo. Você pode compartilhar o que aconteceu com você, Izara? Quem fez isso com você?" Um lampejo de medo cruzou seu rosto e ela balançou a cabeça vigorosamente. Tudo bem, Rick disse suavemente, levantando as mãos em um gesto de calma. "Você não precisa compartilhar nada agora, mas há algo importante que eu quero que você saiba." Ele se inclinou mais perto, garantindo que o olhar dela estivesse fixo no dele. "Quem quer que tenha feito isso com você enfrentará as consequências." Quando Krell entrou de volta com o kit médico, Rick se levantou, uma determinação firme tomando conta dele. Ele havia chegado a Tarsus em busca de refúgio do seu passado, esperando se dissolver na rotina monótona da vida de minerador. No entanto, enquanto olhava para a garota machucada deitada em sua cama, ele percebeu que sua existência tranquila havia sido destruída.
Alguém ousou ferir o que lhe pertencia. Rick Turner não era o tipo de homem que deixava as coisas passarem despercebidas. Na manhã seguinte, ele acordou e encontrou Izara aninhada na extremidade do seu colchão. Ele havia insistido para que ela aproveitasse o conforto do colchão enquanto ele se contentava com o chão. Mas ao olhá-la agora, com mechas de cabelo prateado espalhadas pelo seu travesseiro e hematomas evidentes contra sua pele azul, uma onda de preocupação o invadiu. Um instinto protetor despertou dentro dele enquanto se movia silenciosamente, cuidando para não perturbar seu sono enquanto se preparava para seu turno. As operações de mineração da colônia continuariam sem interrupções, independentemente das complicações que haviam surgido repentinamente em sua vida. Você está indo embora? A voz dela o pegou de surpresa. Rick se virou para ver Izara, seus olhos de céu invernal seguindo cada um de seus movimentos. Só por meu turno, ele respondeu, ajustando seu cinto de utilidades. Estarei de volta em 8 horas. A comida no conservador e a unidade de comunicação está configurada para me contatar se você precisar de algo. Ela se sentou lentamente, fazendo uma careta com o esforço. Você realmente vai continuar como se nada tivesse acontecido? Ela perguntou. O que mais eu faria? Ele respondeu. Correr. Ela disse simplesmente. Esconder-se. É isso que eu faria. Rick hesitou, estudando-a atentamente. De quem você está fugindo, Izara? Um lampejo de medo cruzou seu rosto, mas ao lado disso havia algo mais, uma determinação inabalável que ele não havia notado antes. Seu nome é Lord Verner, e ele foi meu mestre. A palavra mestre deixou um gosto amargo na minha boca. No meu mundo, algumas mulheres são criadas para a companhia, tratadas como mera propriedade. Olhei para minhas mãos, um lembrete do meu status. Fui vendido para Verner quando alcancei a maioridade, marcando o início da minha nova realidade. Ele ocupava uma posição proeminente dentro da hegemonia toriana, um vasto e formidável império alienígena que reinava supremo sobre este setor, comandando centenas de mundos vassalos. Enquanto Rick processava essa revelação, um frio percorreu suas veias. E ele fez isso com você. Ele gesticulou em direção aos ferimentos dela, e Izara acenou com a cabeça em resposta. Eu o decepcionei mais uma vez. Parecia que eu estava sempre aquém de suas expectativas. A voz dela caiu para um sussurro enquanto continuava. Então, eu corri. Em um momento de desespero, ela usou os códigos de acesso dele para se registrar no escritório de casamentos entre espécies. Sua aplicação foi a primeira a receber aprovação. Então você não foi enviada pela agência que eu paguei? Fui, mas não da maneira que você esperava. Ela fixou os olhos nele, sua expressão séria. Sinto muito pela enganação. Eu realmente não tinha a quem recorrer. Antes que Rick pudesse dizer uma palavra, a porta soou, fazendo com que ele se tensionasse enquanto sua mão caía instintivamente em sua arma. Turner, você está aí? O familiar rugido da voz de Krell ecoou pela porta. Rick relaxou um pouco, movendo-se para abri-la. Ao fazê-lo, a imponente figura da cabeça de dragão preencheu a entrada. Seu rosto escamoso estava sério enquanto ele falava. Precisamos conversar, disse Krell, seus olhos se desviando para Izara. Em particular. Rick hesitou por um momento antes de responder. Não na frente de Izara. Estarei bem aqui fora. Você estará seguro. Uma vez no corredor, Krell não perdeu tempo. Sobre aquele serviço de noiva que você usou. É uma fachada para o comércio de escravos Torian. Estou investigando isso desde ontem. Eu sei. Rick respondeu sombriamente. Ela acabou de me contar. Ela está fugindo de um poderoso Torian chamado Varanar. As escalas de Krell ficaram um tom mais claras. Lord Varanar, o ministro da expansão da hegemonia. Ah, você o conhece bem. Ele é quem defende incansavelmente os direitos de mineração neste setor. Os sussurros dizem que ele é implacável. Um homem que esmaga qualquer um que se atreva a ficar em seu caminho. Rick se encostou na parede, absorvendo essa informação, sua mente correndo com as implicações. Agora, sua propriedade encontrou seu caminho até os meus aposentos. Mas isso não é tudo. Krell continuou, baixando a voz de forma conspiratória. Um navio não registrado entrou em órbita há apenas 1 hora. A segurança da colônia notou,
mas por enquanto estão mantendo distância. É Thorian. Ele já a encontrou. Um nó frio se formou no estômago de Rick enquanto ele processava as implicações. Parecia inevitável. Se Thorian havia enviado especialistas em recuperação, a situação era mais grave do que ele temia. Rick endireitou-se. Uma decisão solidificada dentro dele. Eu preciso tirá-la daqui. Mas para onde podemos ir? A hegemonia tem um controle sobre todo esse setor. Eu vou encontrar uma maneira, eu prometo. Você pode cobrir meu turno? Krell hesitou, concordando relutantemente por hoje. Mas Turner, isso não é mais só sobre você. E se os Thorianos acreditarem que a colônia está escondendo um fugitivo? Rick ponderou sobre o pensamento. Ele deu um tapinha reconfortante no ombro de seu amigo Krell. Obrigado, Krell. Ao voltar para dentro, ele descobriu Izara lutando com as roupas limpas que ele havia deixado para ela, tentando se vestir. A peça de roupa do tamanho humano envolveu completamente sua figura esguia. Aqui, ele disse, aproximando-se para ajudá-la. Enquanto ajustava a camisa, seus dedos tocaram levemente sua pele, e ele notou que ela estremeceu com seu toque. Os olhos deles se encontraram em um momento que parecia elétrico. Naquele instante fugaz, uma conexão elétrica surgiu entre eles. Você tem mãos tão suaves, ela murmurou, sem se afastar. Eu não esperava por isso. O que você esperava? Ele respondeu, sua voz mais áspera do que pretendia. Das histórias da humanidade. Violência e dominação. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Sua espécie certamente tem uma reputação. Uma que tende para o negativo. Mas não completamente. O olhar dela flutuou de sua boca para seus olhos, buscando compreensão. Os humanos são conhecidos por sua paixão. Uma onda de calor percorreu Rick enquanto ele estava ali. Naquele momento, apesar do perigo iminente e das complexidades ao seu redor, ele de repente a viu não apenas como uma refugiada, mas como uma mulher. Seu perfume, uma mistura cativante de canela e luz das estrelas, envolveu seus sentidos, atraindo-o ainda mais. Eu a vi, ele começou, a incerteza pairando no ar enquanto lutava para encontrar as palavras certas. Mas antes que pudesse continuar, ela pressionou suavemente um delicado dedo azul contra seus lábios, silenciando-o. Eu escolhi você. Ela sussurrou, sua voz suave, mas resoluta. De todas as candidaturas, a sua se destacou para mim. Foram seus olhos no holograma que capturaram minha atenção. Eles eram gentis. Rick gentilmente pegou a mão dela, tendo cuidado para não agravar suas lesões. Precisamos sair. Ele insistiu suavemente. Seu antigo proprietário a encontrou. Há uma nave Thoriana em órbita. Uma onda de medo atravessou seu rosto, mas ela rapidamente se recompôs, endireitando os ombros com determinação. Então decolamos, lado a lado. Assim como Rick prometeu, sua mão firme e reconfortante segurando a dela. Mas antes que possamos escapar, precisamos de um plano sólido. Os olhos de Azara, com a cor do céu de inverno, brilhavam com determinação. Eu possuo um conhecimento vital sobre vernar segredos que, se caíssem nas mãos certas, poderiam fazê-lo se ajoelhar. Que tipo de segredos? Ela perguntou suavemente. O tipo que pode acender guerras. O tipo pelo qual vale a pena matar. Rick apertou a correia de sua arma contra a coxa. Precisamos falar com o administrador Paxi. Ele tem o poder de negar a autorização de pouso da nave Thoriana. Eu vi os olhos dela se abrirem como o céu de inverno. Você quer ir às autoridades? Ela perguntou com descrença evidente na voz. Depois de tudo que acabei de compartilhar com você. Paxi é justo. Ele conseguiu manter esta colônia independente, apesar da pressão crescente de potências maiores. Enquanto ela falava, Rick lhe entregou uma capa com capuz. Um gesto que parecia carregar tanto conforto quanto urgência. Além disso, precisamos de aliados. Ela aceitou a vestimenta com um leve toque de relutância. No meu mundo, a autoridade existe unicamente para servir aqueles que detêm o poder. Mas este não é mais o seu mundo. Ele lançou um sorriso tranquilizador. Agora é nosso. A palavra pairou no ar, criando uma conexão inesperadamente íntima entre eles. As bochechas de Izara ficaram de um azul profundo enquanto ela puxava o capuz sobre seu cabelo prateado e cintilante.
Juntos, eles saíram silenciosamente dos aposentos de Rick, navegando pelos corredores de serviço menos movimentados. A colônia mineradora estava apenas começando a despertar, recebendo a aurora de um novo ciclo diurno. Alienígenas de diferentes espécies se moviam de forma decidida pelas movimentadas vias principais, chamando a atenção de todos ao redor. Izara se inclinou mais perto de Rick, sua voz mal acima de um sussurro. Eles estão todos olhando. Ele olhou ao redor antes de tranquilizá-la. Não é você que eles estão olhando, enquanto envolvia um braço protetor em torno de seus ombros. Eles estão me encarando. Humanos são uma visão rara por aqui. É por isso que você escolheu ser único? A mandíbula de Rick se tensionou com a pergunta. Eu vim aqui porque a Terra não tinha mais nada para mim. Justo quando Sarah estava prestes a fazer mais perguntas, eles chegaram ao prédio da administração, uma estrutura baixa e utilitária situada no coração da colônia. A recepcionista, uma vespiana de múltiplos olhos, os deixou passar com uma rapidez inesperada. O administrador está esperando por vocês, o alienígena comentou. Rick franziu a testa, perplexo. Como ele poderia saber que estávamos a caminho? A resposta os aguardava no escritório de Pax. O administrador, um alienígena alto e gracioso com pele iridescente e cintilante, estava ao lado de sua mesa, envolvido em uma conversa tranquila com outra figura. Quando as portas se fecharam atrás deles, o segundo alienígena se virou para se revelar. Era Torian, instantaneamente reconhecível com suas impressionantes escamas carmesim e um uniforme elaborado adornado com insígnias militares. Ah, o humano! Exclamou o Torian, com a boca se curvando em algo que só poderia ser descrito como um sorriso. E a propriedade desaparecida do meu senhor. Izara se pressionou contra Rick, tremendo de medo. Em resposta, ele avançou, colocando-se de forma protetora entre ela e o Toriano. Comandante Drav, o administrador Pax disse suavemente. Permita-me apresentar Rick Turner, um dos nossos mineradores mais estimados. Já havíamos cruzado caminhos. Conheci Rick apenas ontem quando ele trouxe minha noiva. Era uma tarefa de transporte simples, mas a tensão no ar era palpável enquanto ele navegava pela jornada. Agora, eu me encontro aqui por questões mais oficiais. Lord Vernar apresentou um relatório de roubo. Pax falou com um tom cuidadosamente neutro, explicando que esta mulher está registrada como sua propriedade legal sob a lei da hegemonia. No entanto, Rick interveio, afirmando que ela está registrada como minha esposa sob a lei da colônia. Um registro fraudulento. Drav interveio, sua voz carregada de urgência enquanto revelava o uso de códigos de acesso roubados. Rick podia sentir os dedos de Izara se apertarem ao redor de seu braço, um sinal silencioso de sua preocupação. Administrador, continuou ele, virando-se para Pax. Posso falar com você em particular? Após um momento de hesitação, Pax acenou com a cabeça, concedendo-lhe a oportunidade de discutir o assunto longe de ouvidos curiosos. Comandante, podemos ter um momento a sós? Os olhos do Toriano se estreitaram, mas ele se curvou rigidamente antes de sair. Quando a porta se fechou atrás dele, Rick voltou sua atenção para Pax. Ele está lhe oferecendo algo. O que é isso? Pax afundou-se em sua cadeira, uma onda de cansaço lavando-o. Direitos de mineração, contratos exclusivos e desenvolvimento de infraestrutura. Esses são o sangue vital que esta colônia desesperadamente precisa há anos. Em troca dela, sim, os olhos luminosos de Pax se voltaram para Izara. Sinto muito, ele disse, mas a oferta da hegemonia poderia realmente transformar esta colônia. Centenas estariam prestes a ganhar com isso. Vernar está planejando lançar um ataque ao espaço humano. Izara declarou de repente. Ambos os homens se viraram para ela, suas expressões uma mistura de choque e preocupação. Ele tem experimentado armas biológicas em espécies sencientes, ela continuou, sua voz se tornando mais forte a cada palavra. Agora, ele está se preparando para uma expansão em territórios controlados por humanos. Eu vi os relatórios e os sujeitos de teste, disse Pax cautelosamente, sua voz firme apesar do peso da acusação. Isso é uma afirmação séria. É a verdade. Ela retrucou, seus olhos brilhando com intensidade. Por que você acha que ele está tão desesperado para me ter de volta? Rick sentiu sua mente acelerada.
juntando as implicações de suas palavras. Eu sei demais, ela acrescentou, a gravidade de seu conhecimento pairando no ar entre eles. Administrador, se o que ela está dizendo é verdade, essa situação se estende muito além de nossa colônia. A aliança humana deve ser informada. Pax entrelaçou seus longos dedos pensativamente. Mesmo que eu quisesse acreditar em você, e não estou sugerindo que eu não acredite, chegar ao posto avançado humano mais próximo levará 3 dias, mesmo com um mensageiro rápido. O comandante Drab não será paciente por muito tempo. Atrase-o, Rick insistiu. Diga a ele que você precisa de mais tempo para processar o pedido de extradição. Izara levantou uma sobrancelha. E o que você fará com esse tempo? Ela perguntou. Rick e Izara trocaram olhares cúmplices. Precisamos reunir provas. Ela respondeu. Posso acessar os arquivos privados de Vernar, usando a assinatura do implante dele. Tudo o que preciso é de um terminal seguro. Pax o estudou atentamente por um momento antes de soltar um pesado suspiro. Posso te dar 24 horas, mas é só isso. Após sair do prédio da administração, Rick guiou Izara até o centro de comunicações, uma pequena sala desordenada repleta de equipamentos ultrapassados. Isso vai funcionar? Ele perguntou, observando enquanto ela examinava o terminal. É antigo, mas sim, ela respondeu. Seus dedos azuis e esguios deslizavam graciosamente pela interface. Vou precisar de algum tempo, no entanto. E privacidade. Rick acenou com a cabeça, compreendendo sua necessidade de concentração, e se dirigiu para a porta. Eu vou ficar de vigia, ele disse, mas antes que pudesse se mover, Izara agarrou sua mão, puxando-o de volta. Obrigada. Ela sussurrou, seus olhos brilhando de gratidão. Obrigada por acreditar em mim, por estar ao meu lado. Eu te disse, estamos juntos nisso agora, ele respondeu, sua voz firme. Naquele momento, ela se levantou na ponta dos pés, inclinando-se para pressionar seus lábios contra os dele, em um beijo hesitante, uma promessa silenciosa da jornada que compartilhariam à frente. Rick hesitou por um momento, pego de surpresa, antes de envolver os braços ao redor da cintura dela. Os lábios dela estavam frios contra os dele, e seu perfume intoxicante o envolveu. Quando finalmente se afastaram, ambos estavam respirando pesadamente, com os corações acelerados. Os olhos de Izara haviam se aprofundado em um rico tom de crepúsculo, cheios de emoções não ditas. Seu cabelo prateado brilhava suavemente na luz tênue. Em minha cultura, ela sussurrou. Uma mulher só se oferece a um homem em quem confia completamente. Rick gentilmente afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, seus olhos buscando os dela. E você confia em mim completamente? Com a minha vida, a mão dela deslizou pelo peito dele, incorporando tudo o que sou. O ar ao redor deles zumbia com tensão, uma mistura potente de desejo e o perigo de suas circunstâncias. Naquele momento fugaz, Rick afastou os pensamentos sobre os comandantes Tarian e armas biológicas, perdido na intensidade da conexão entre eles. Perdido nas profundezas dos olhos dela, que lembravam o céu de inverno, ele prometeu, com a voz embargada de emoção, quando isso acabar. Mas ela o silenciou com outro beijo. Este mais profundo, mais urgente. Não faça promessas sobre um futuro que talvez não tenhamos, ela sussurrou, afastando-se o suficiente para encontrar seu olhar. Ela sussurrou suavemente contra seus lábios. Apenas esteja comigo agora. E ele estava completamente, absolutamente perdido em uma paixão que surpreendeu a ambos. Naquela pequena sala desordenada, envoltos pelo suave zumbido de máquinas antigas, eles descobriram uma conexão que transcendia não apenas suas diferenças, mas as próprias circunstâncias que os uniram. Por um momento fugaz e perfeito, eles transcenderam seus papéis de fugitivo e protetor, alienígena e humano. Naquele instante, eram simplesmente duas almas buscando conforto no abraço uma da outra. Quando Ezra finalmente voltou às suas tarefas no terminal, Rick a observou com uma nova perspectiva, vendo-a sob uma luz completamente diferente. O que quer que se desenrolasse a seguir, ele sentia uma certeza inabalável dentro de si. Ele iria até as últimas consequências para protegê-la. Não era apenas porque ela era sua noiva.
Ela havia se transformado em algo muito mais valioso. Ela havia se tornado sua razão para lutar. "Estou dentro", sussurrou Ezra, seus dedos deslizando habilidosamente sobre o terminal. A tela à sua frente se iluminou com dados e fluxos de informações criptografadas da Tori, lançando um brilho vermelho sinistro na luz fraca do centro de comunicações. Rick estava atrás dela, uma mão descansando suavemente em seu ombro, enquanto a outra segurava sua arma. A intimidade que haviam compartilhado mais cedo o preenchia com uma mistura de força e vulnerabilidade. Um paradoxo que ele não havia antecipado. Todo o instinto protetor dentro dele aflorou, intensificado e inabalável. "Quanto tempo vai levar o download?" ele perguntou, lançando um olhar nervoso para a porta. 10 minutos. Talvez menos, ela respondeu, seus olhos de céu invernal refletindo os dados que rolavam na tela. A segurança de Vernar era de fato sofisticada, mas ele nunca imaginou que alguém como eu seria capaz de quebrá-la. Um pequeno sorriso dançava em seus lábios enquanto ela observava alguém como ele. Para ele, ela era apenas um móvel, não uma pessoa digna de consideração. Ele falou livremente na presença dela, usando seus códigos de acesso sem um pingo de preocupação. No entanto, enquanto ela o observava, pensou consigo mesma: Dargen, sua arrogância será sua ruína. O terminal soou suavemente e imagens começaram a se materializar na tela. As instalações do laboratório apareceram à vista, ao lado de sujeitos de teste confinados em suas unidades de contenção e dados complexos de sequenciamento genético. Rick se inclinou mais perto, seu estômago revirando-se com as visões perturbadoras diante dele. Aqueles são humanos. Ele respirou, seu coração acelerado ao reconhecer as características inconfundíveis de sua própria espécie entre os sujeitos de teste. Eles estão experimentando em humanos. A expressão de Izara se tornou sombria enquanto ela confirmava. Capturados de mundos de fronteira. A arma é especificamente projetada para atingir marcadores genéticos humanos. Isso pouparia as populações alienígenas enquanto exterminava a humanidade completamente. Uma onda de raiva percorreu Rick, um fogo ardente e consumista. Precisamos levar esses dados para a Aliança Humana imediatamente. Ele exclamou. Quase lá, Izara respondeu, sua voz firme enquanto inseria um cristal de dados no terminal. 70% completo. As luzes do teto piscaram abruptamente para um vermelho vívido e um alarme penetrante ressoou pelo sistema de som público da colônia. Atenção, todos os residentes, a voz do administrador Pax reverberou, cortando a tensão. A colônia está agora sob lockdown de segurança por ordem das autoridades da hegemonia. Todos os civis estão instruídos a permanecer em seus quartos. Qualquer ato de resistência será recebido com força. Rick xingou baixinho. Drive deve ter percebido nosso plano. 90%. Izara relatou, sua voz tensa com a pressão. Apenas mais alguns segundos. A porta do centro de comunicações deslizou para abrir com um sibilo hidráulico, cortando o silêncio tenso. Rick se virou rapidamente, arma em punho, apenas para encontrar Krell parado na entrada, seu rosto escamoso marcado pela preocupação. Turner, estamos em apuros. O dragão resmungou, sua voz baixa e urgente. As tropas taurianas estão realizando buscas meticulosamente, quarto por quarto. Eles começaram sua varredura no setor residencial, mas não vai demorar até que cheguem até nós. Precisamos de mais tempo, disse Rick, lançando um olhar preocupado para Izara. O download está completo. Ela declarou que estava removendo o cristal de dados, deslizando-o habilidosamente para um bolso oculto em suas roupas. Nós temos tudo, ela disse, com um toque de triunfo na voz. Os olhos de Krell se arregalaram em descrença enquanto ele absorvia as imagens que ainda piscavam no terminal. O que diabos é isso? Ele exclamou atônito. Evidências sugerem que os taurianos estão tramando um genocídio contra a humanidade. Rick afirmou, desligando o terminal com um pesado suspiro. E somos os únicos que podem alertar a aliança? Ele acrescentou, com um senso de urgência se infiltrando em sua voz. Krell acenou sombriamente. A rede de comunicações da colônia está bloqueada. Nenhuma transmissão de saída. A mente de Rick corria com possibilidades. E quanto ao sinal de emergência no posto de mineração 3?
Ele foi projetado para cortar qualquer interferência. Krell assentiu lentamente, considerando a ideia. Pode funcionar, disse ele. Mas tenha em mente que o posto avançado está a 10 quilômetros da colônia principal e teremos que navegar pelos túneis ocidentais para chegar lá. Então esse é o nosso destino, declarou Rick, virando-se para Izara. Ela o observou com uma mistura de admiração e preocupação. Você está pronta para uma caminhada? Ele perguntou. Izara endireitou-se, seu cabelo prateado brilhando na luz vermelha das luzes de emergência. Lidere o caminho, marido. As palavras enviaram uma emoção inesperada percorrendo-o, mesmo em meio à sua situação desesperadora. Krell limpou a garganta, a determinação crescendo dentro dele. Você vai precisar de ajuda. Os mineradores não tolerarão isso, especialmente uma vez que perceberem o que os taurianos estão tramando. Muitos têm amigos humanos, família e alianças neste vasto espaço. É muito perigoso, protestou Rick. Esta não é a luta deles. Tornou-se a luta deles no momento em que Drive trouxe suas tropas para nossa casa. Contra-argumentou Krell, sua voz firme. E não vamos esquecer, vocês humanos não são os únicos capazes de serem teimosos. Uma comoção irrompeu do corredor do lado de fora, cheia de ordens gritadas na gutural língua tauriana e o pesado estrondo de botas armadas. Não houve tempo para debate. O Krell machucado se aproximou rapidamente de um painel de manutenção embutido na parede. Ele puxou a porta, revelando um estreito túnel de serviço que descia para os níveis inferiores. Vou reunir todos que puder e te encontrar no entrocamento 17, disse ele com determinação na voz. A partir daí podemos acessar os túneis ocidentais. Rick segurou o braço escamoso de seu amigo, um gesto de solidariedade enquanto se preparavam para os desafios que estavam por vir. Obrigado. Guarde isso para quando todos nós ainda estivermos vivos, disse Krell, com a boca se contorcendo em um sorriso que só poderia ser descrito como um sorriso draconiano. Rick o ajudou a entrar no túnel de serviço e, em seguida, o seguiu, puxando cuidadosamente o painel para fechá-lo atrás deles. Eles rastejaram pelos apertados confins do corredor, os sons distantes do grupo de busca tauriano se apagando. Seu amigo é incrivelmente corajoso, você sussurrou enquanto se manobrava na escuridão. Krell. Ele é apenas teimoso, como a maioria dos draconídeos, você respondeu, com um toque de admiração na voz. Não, ela disse suavemente. Ele é leal. Eu nunca vi um alienígena demonstrar tanto respeito por um humano antes. Rick hesitou, refletindo sobre suas palavras. Nesta vasta extensão, as diferenças entre as espécies se desvanecem em comparação com a força de caráter. Aqui, avaliamos uns aos outros com base em nossas ações, não em nossa biologia. Um conceito novo para alguém criado na hegemonia. Sua mão encontrou a dele na escuridão, apertando-a suavemente. Estou começando a entender por que a liderança tauriana tem tanto medo dos humanos. Medrosos? Sempre acreditei que éramos vistos apenas como primitivos. Essa é a posição oficial. No entanto, em um momento mais íntimo, ela se inclinou mais perto, sua respiração enviando um frio contra sua orelha. Eles têm um medo profundo da adaptabilidade humana, sua notável capacidade de forjar conexões que transcendem as fronteiras das espécies. Como diria um Nar, eles temem o que ele chama de contaminação cultural, a maneira como os humanos evocam lealdade em outros seres. Rick sentiu um aumento de orgulho com suas palavras. É por isso que eles querem nos eliminar. Eles têm medo de que formemos alianças com o tipo errado de alienígenas? Essencialmente sim, ela respondeu, seus lábios roçando suavemente contra sua bochecha. O toque enviou um arrepio pela sua espinha, mesmo em meio à sua situação desesperadora. Tendo experimentado o calor da amizade humana em primeira mão, posso realmente compreender a preocupação deles. A memória vívida do vínculo que tiveram anteriormente surgiu na mente de Rick, acendendo uma chama dentro dele, mesmo enquanto corriam por suas vidas. Havia algo verdadeiramente transcendente sobre o vínculo deles, uma conexão que transcendia as fronteiras de suas espécies distintas. Assim que superarmos isso, ele prometeu, eu vou te mostrar o quão amigáveis os humanos podem realmente ser. Seu riso suave ressoou pelo túnel, um som que preenchia o ar com calor.
Estou ansiosa por mais intercâmbios culturais, Rick Turner. Ela disse, sua voz iluminando o ambiente sombrio. Eles chegaram a uma junção onde o túnel de serviço se abria, proporcionando espaço suficiente para que pudessem ficar em pé confortavelmente. Rick olhou para seu computador de pulso, usando-o para navegar pelo intrincado labirinto da infraestrutura da colônia. A junção 17 está 2 níveis abaixo. Ele disse urgentemente. Precisamos nos mover. Nesse momento, uma explosão distante sacudiu a colônia, enviando uma onda de choque ondulando pelas paredes do túnel. Poeira e detritos despencaram de cima enquanto as luzes de emergência piscavam de forma ominosa. O que foi isso? Ele vislumbrou alguém ofegante enquanto segurava o braço de Rick. Parece que os mineiros não estão esperando que comecemos a resistência, respondeu ele sombriamente. Precisamos nos mover. As coisas estão prestes a ficar muito complicadas. Assim que os ecos das explosões começaram a desaparecer, Rick ouviu o som inconfundível de passos pesados se aproximando de sua posição. Ele arrastou sua tristeza junto com ele, arma em punho. Espere. Ela sussurrou, colocando suavemente uma mão em seu braço. Algo não está certo. Eu sinto. Estranho. Antes que Rick pudesse responder, uma dor aguda e repentina atravessou sua cabeça. Um grito penetrante ecoou ao seu redor, aparentemente emanando de todas as direções e ainda assim de lugar nenhum. Ele tropeçou, desorientado, quando Izara de repente desabou contra ele, soltando um grito de angústia. Sinal de rastreamento ativado, uma voz fria e mecânica anunciou das sombras à frente. Sujeito localizado. O comandante Drav surgiu sob os holofotes, flanqueado por 2 soldados armados cuja presença era imponente. Em sua mão ele segurava um pequeno dispositivo que pulsava com uma luz vermelha vibrante. Tecnologia notável, comentou casualmente, seu tom quase conversacional. Todo ativo de alto valor dentro da hegemonia está equipado com nós de rastreamento. Lord Verenar havia sido muito claro sobre a importância desse assunto. Rick se apoiou na parede do túnel, lutando para superar a dor desorientadora que percorria seu corpo. Ela não é propriedade. Seu sentimento humano primitivo é bastante engraçado. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Drav respondeu, suas feições reptilianas contorcendo-se em um sorriso, embora fosse tudo menos genuíno. A fêmea possui um implante que reage a esse sinal de ativação. Fui informado de que é bastante doloroso. Notei que seu corpo havia se encolhido em posição fetal, um claro sinal de seu sofrimento. Seu corpo esguio convulsionava com espasmos, cada tremor um testemunho de seu sofrimento. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. O céu de inverno em seus olhos, antes vibrante e cheio de vida, havia se apagado para um reflexo opaco de sua agonia. Desligue isso, Rick rosnou, levantando sua arma apesar da dor pulsante em seu crânio. Acho que não, Drav respondeu, um sorriso cruel brincando em seus lábios enquanto ajustava um botão no dispositivo. Em resposta, as costas de Azara se arqueou violentamente e seu grito atravessou o ar. O implante é notavelmente avançado, capaz de infligir dor, proporcionar prazer ou até mesmo causar a morte. Tudo com o simples toque de um botão. Lord Verenar havia se encarregado pessoalmente de instalá-lo. Enquanto Rick sentia a raiva ardente percorrendo suas veias, isso eclipsou momentaneamente a dor pulsante em sua cabeça. Eu vou te matar, você ameaçou. Você pode tentar, Drav concedeu com um toque de diversão na voz. Mas antes de fazer essa tentativa, acredito que você tenha algo que nos pertence por direito. Um cristal de dados, talvez? Nesse momento, outra explosão reverberou pelo túnel, desta vez muito mais próxima. Poeira e detritos caíram do teto enquanto as luzes piscavam ominosamente acima. Um dos soldados de Drav tropeçou, e Rick instantaneamente reconheceu sua chance. Ele disparou 3 tiros rápidos, 2 direcionados aos soldados e um visando o dispositivo de rastreamento segurado na mão de Drav. O dispositivo explodiu em uma explosão de faíscas e Drav soltou um uivo de agonia enquanto sua mão ficava desfigurada. O túnel foi subitamente envolto em escuridão enquanto as luzes de emergência piscavam e se apagavam. Azara.
Rick gritou, caindo de joelhos e estendendo a mão para o vazio, buscando desesperadamente por ela. Aqui! Ela ofegou, sua voz fraca, mas inconfundível. A dor está parando. Uma nova fonte de luz piscou para a vida. O feixe de uma lanterna de mineração cortando a espessa escuridão. De um corredor lateral, a figura imponente de Krell surgiu, flanqueada por uma dúzia de mineradores de diversas espécies. Cada um estava equipado com ferramentas industriais e armas improvisadas, prontos para o que quer que estivesse por vir. Eu senti que você poderia usar uma mão. O dragão soltou um profundo rugido, seu rosto escamoso se transformando em um sorriso ameaçador. A explosão serviu como uma distração perfeita, mais eficaz do que poderíamos ter esperado. Rick estabilizou Izara, levantando-a para ficar de pé e apoiando seu peso contra seu lado. Drave havia estado rastreando-a, usando algum tipo de implante. Mas não mais, Krell observou, apontando para as figuras recuadas de Drave e seus soldados enquanto desapareciam pelo túnel, o comandante fazendo uma careta enquanto segurava sua mão ferida. No entanto, Krell sabia que isso não era o fim. Eles voltariam, e com reforços. Precisamos chegar ao posto de mineração 3, Rick insistiu. O farol de emergência está fora do ar. Desculpe, ela interveio, sua voz recuperando a firmeza enquanto se recompunha. Não podemos confiar nisso, não com o que temos. Ela fez uma pausa, olhando para o cristal de dados em sua mão. Este cristal contém mais do que apenas evidências da arma. Ele continha a fórmula para uma contramedida. Uma vacina capaz de proteger os humanos contra o patógeno. Rick a olhou com incredulidade. Você nunca mencionou isso antes. Ela respirou fundo, sua confiança crescendo enquanto respondia. Eu não tinha certeza até revisar os arquivos completos. Ela endireitou a postura, mas manteve a mão descansando sobre o braço dele para se sentir mais segura. No entanto, os dados estão criptografados. Precisamos de um sistema mais robusto para decifrá-los antes da transmissão. Krell trocou olhares significativos com os outros mineradores, compreendendo a urgência da situação. O computador principal da colônia, localizado no prédio da administração, tinha a capacidade de lidar com essa tarefa. Sem dúvida, agora está repleto de Tory e suas tropas, comentou Rick. Perto dali, um minerador vespiano tagarelava de excitação, seus numerosos olhos piscando rapidamente em antecipação. Krell acenou com a cabeça em concordância, acrescentando: Pax tem um terminal privado bem em sua residência. O dragão havia sido traduzido, desconectado do sistema principal, mas ainda assim permanecia tão poderoso e muito menos propenso a ser fortemente vigiado. Você consegue nos levar até lá? Rick perguntou, sua voz cheia de urgência. Krell acenou com a cabeça e gesticulou em direção aos mineradores reunidos. Vamos criar outra distração desta vez, uma grande. Os túneis de manutenção levam diretamente ao setor residencial administrativo. Vocês terão cerca de 10 minutos, talvez até menos. Rick olhou para a Izarra, que agora estava de pé sozinha. Seus olhos de céu invernal brilhavam com clareza mais uma vez. Você consegue decifrar os dados tão rapidamente? Ele perguntou com um toque de urgência na voz. Vou ter que fazer isso. Ela respondeu de forma pragmática. Enquanto os mineradores se dispersavam para montar sua distração, Rick levou a Izarra para um alcove isolado do túnel. Ele segurou o rosto dela em suas mãos, buscando em seus olhos qualquer sinal de efeitos persistentes da ativação dos implantes. Por que você não me contou sobre o implante? Ele perguntou suavemente. Ela encontrou seu olhar, inabalável. Eu não sabia. Ela respondeu. Vernar deve ter instalado enquanto eu estava sedada. É a maneira dele de controlar sua coleção. A palavra se torceu no estômago de Rick. Vamos encontrar uma maneira de nos livrarmos disso, ele prometeu. Se conseguirmos chegar tão longe. Ela se inclinou para o toque dele, sua pele fria gradualmente aquecendo sob seus dedos. É a contramedida, Rick. Essa é a verdadeira razão pela qual Vernar quer que eu volte. A arma biológica é sua maior conquista, uma chave para sua ascensão dentro da hierarquia do poder. Se a humanidade conseguir criar uma defesa contra ela, seu grande plano desmoronará. Com esse pensamento pairando no ar, Rick completou sua tarefa. Ele a puxou para mais perto, suas testas se tocando,
compartilhando um momento íntimo cheio de tensão não dita. Vamos detê-lo, Aizarra. Juntos. Suas palavras pairavam no ar, cheias de determinação. Enquanto falava, seus lábios encontraram os dele em um beijo que estava impregnado de determinação e algo mais profundo. Era uma conexão que transcendia os momentos efêmeros que haviam compartilhado, unindo-os de uma maneira que parecia atemporal. Enquanto se afastavam um do outro, os olhos dela, como um céu de inverno, brilhavam com uma nova determinação. Há algo mais que você precisa saber, ela murmurou, sua voz mal se elevando acima de um sussurro. O implante não é apenas para rastreamento. Ele possui um interruptor de segurança. Se Vernar não conseguir me recuperar, ele eliminará você à distância, pensou Rick, um frio se instalando em seu estômago. Quanto tempo nos resta? O protocolo padrão determina uma janela de 24 horas a partir do momento em que é ativado. Depois disso, ela não precisou completar seu pensamento. Rick olhou para seu cronômetro. Apenas 18 horas restavam. Precisávamos agir rapidamente. Ao longe, o som ominoso de outra explosão ecoou, acompanhado pelo barulho ensurdecedor de alarmes e pelos gritos frenéticos de ordens. Krell surgiu na entrada de seu alcova, com um ar de urgência em seu comportamento. Esse é o nosso sinal, anunciou o Draconídeo. A maioria das forças torianas está se concentrando no setor de mineração. Então seu caminho até os residentes de Pax deve estar livre. Rick agarrou o braço escamoso de seu amigo, um reconhecimento silencioso da gravidade do momento. Cuidado, Krell avisou. Cuidem de vocês mesmos. Ele se virou para Turner e acrescentou. E quando tudo isso acabar, vocês me devem algumas bebidas. Turner acenou com a cabeça. Fechado. Enquanto se preparavam para sair, eu vislumbrei a mão de Rosquiz Rick. Seu amigo estava certo, você sabe, ele disse. Sobre o quê? Sobre a razão pela qual os torianos temem os humanos? Os olhos dela, como um céu de inverno, brilhavam com uma mistura de admiração e espanto. Um humano acendeu uma faísca dentro de uma colônia inteira de alienígenas, compelindo-os a arriscar suas vidas em uma ousada rebelião. Este é o verdadeiro poder do medo. A capacidade de unir espécies diversas contra as correntes da opressão. Rick nunca tinha visto isso por aquela perspectiva antes. Para ele, era apenas mais um trabalhador, indistinguível dos alienígenas que labutavam ao seu lado. No entanto, ao observar a feroz determinação gravada no rosto de Krell e o diverso grupo de mineradores prontos para lutar por uma causa que não os beneficiava diretamente, uma nova compreensão começou a surgir dentro dele. Talvez houvesse algo verdadeiramente notável na humanidade. Afinal, enquanto Rick e eu entrávamos por um painel de acesso de manutenção, a atmosfera na residência do administrador Pax estava inquietantemente silenciosa. A elegante moradia, adornada com tetos altos e cativantes obras de arte alienígena, contrastava fortemente com os utilitários alojamentos dos mineradores que Rick chamava de lar. O terminal os aguardava em seu escritório particular. Eu a vi de relance, seus olhos de céu invernal observando silenciosamente a sala mal iluminada. Eles se moviam furtivamente entre os residentes, com Rick à frente, sua arma desenfundada e pronta. Os ecos distantes de explosões e alarmes estrondosos formavam uma trilha sonora surreal para a infiltração clandestina deles. Enquanto eu estava ali, meu olhar foi atraído por uma porta intricadamente desenhada no final do corredor. Além dela, havia um escritório que falava volumes sobre o status de Pax. As prateleiras estavam repletas de artefatos raros de uma dúzia de mundos diferentes, cada um contando sua própria história. Uma grande janela dominava uma parede, proporcionando uma vista panorâmica deslumbrante da colônia e da paisagem árida e desolada que se estendia além. No entanto, foi o elegante terminal que estava sobre a mesa que capturou sua atenção. Zara não perdeu tempo. Ela rapidamente inseriu o cristal de dados e contornou os protocolos de segurança com facilidade treinada. Enquanto isso, Rick se posicionou perto da janela, seus olhos vasculhando o caos que se desenrolava pela colônia. Ele perguntou com os olhos fixos nos flashes distantes de tiros.
10 minutos para a decriptação. Ela respondeu, seus dedos deslizando habilidosamente pela interface. Então podemos transmitir. De repente, um profundo estrondo sacudiu o prédio, um som diferente das explosões no solo que haviam sentido mais cedo. Rick olhou para cima, seu coração acelerado ao avistar uma colossal nave de classe Dreadnought descendo pela atmosfera. Seus sistemas de armamento pulsavam com um brilho ameaçador, crepitando com energia carregada. É um navio da classe Dreadnought, exclamou ele, sua voz tremendo de medo. Eles não estão apenas despachando reforços, estão se preparando para um bombardeio orbital. Justamente para validar sua avaliação, todos os sistemas de comunicação na sala ganharam vida ao mesmo tempo. O rosto do comandante Drav apareceu em múltiplas telas, chamando a atenção. Seus traços reptilianos se contorceram de fúria, o toco enfaixado onde sua mão costumava estar visivelmente destacado. Atenção, cidadãos de Tarsus 4, ele declarou, sua voz ressoando por toda a colônia. Este é seu aviso final. Entregue o humano conhecido como Rick Turner e o ativo fugitivo identificado como Aceria 7 dentro da próxima hora, ou iniciaremos a destruição sistemática de sua colônia. Isto não é uma negociação. A mensagem terminou abruptamente, mergulhando a sala em um silêncio gelado. Eles estão blefando, disse Rick, embora um toque de incerteza tingisse sua voz. Eles realmente não destruiriam uma colônia de mineração inteira por causa de apenas uma pessoa, certo? Eles fariam isso se soubessem o que temos, Aceria respondeu, seu foco inabalável enquanto continuava o processo de decodificação. Verinar sabia que não podia permitir que essa informação caísse nas mãos das autoridades humanas. De repente, o terminal soou, sinalizando que a primeira camada de criptografia havia sido quebrada. Dados começaram a inundar a tela, revelando um torrente de relatórios de laboratório, sequências genéticas e, mais alarmante, projeções de vítimas para grandes centros populacionais humanos. Isso é pior do que eu jamais imaginei. Aceria sussurrou, sua voz pesada de dread. A arma é projetada para infiltrar os suprimentos de água humanos. Planetas inteiros poderiam ser contaminados em questão de dias. O estômago de Rick se revirou ao olhar para as projeções de mortes. Os números piscando de forma ominosa diante dele. Bilhões de vidas humanas destiladas em meras estatísticas clínicas. E qual é a contramedida? Ela respondeu, ainda trabalhando na descriptografia daquela sessão. Mas há algo mais significativo em jogo aqui. Comunicações entre Verinar e sua equipe de pesquisa surgiram. Seus olhos se arregalaram enquanto ela lia a mensagem. Rick, esta operação não é sancionada pelo Conselho Ragemini, afirmou. Verinar está agindo por conta própria, explorando os recursos Ragemini para perseguir sua vingança pessoal contra a humanidade. Esta é uma operação fora da lei? Rick se aproximou, examinando as evidências com grande interesse. Essa descoberta poderia alterar tudo. Se o Conselho Ragemini permanecer alheio, eles o desautorizariam para evitar um conflito com a Aliança Humana. Aceria concluiu, mas precisamos de provas inegáveis. Eles não podem simplesmente ignorar isso. O terminal soou mais uma vez enquanto a última camada de criptografia se dissolvia. Aí está. Aceria respirou, seus olhos se arregalando de admiração. Mas então ela parou abruptamente, seu rosto perdendo a cor. O que foi? Rick perguntou, a preocupação estampada em seu rosto ao notar sua mudança repentina. O interruptor de segurança no meu implante, ela disse suavemente. De acordo com esses arquivos, não está apenas programado para me matar. Também contém uma amostra do agente biológico, caso ele se ative. O coração de Rick disparou à medida que as implicações foram se instalando. Você se torna o paciente zero. Ele percebeu, uma onda de horror o invadindo. Ele está te usando como um sistema de entrega reserva. Aceria assentiu, sua expressão sombria. Se eu morrer, o patógeno será liberado. Qualquer um nas proximidades, qualquer humano se infectaria. O peso dessas implicações atingiu Rick como um golpe físico. Verinar havia planejado meticulosamente cada detalhe, garantindo que mesmo no caso de falha, sua arma ainda encontraria seu alvo humano. Rick olhou para ela, a urgência estampada em seu rosto.
Quanto tempo nos resta? Ele perguntou, verificando rapidamente seu cronômetro. 15 horas até o implante ativar. Ela respondeu, sua voz firme apesar da tensão. Mas essa não é nossa preocupação mais urgente. Nesse momento, o chão tremeu sob eles enquanto a nave de guerra Torian se posicionava ominosamente acima da colônia. Um lembrete claro do perigo que enfrentavam. Precisamos transmitir esses dados imediatamente. Rick insistiu, sua voz firme com urgência. É crucial que alcancemos tanto a Aliança Humana quanto o Conselho da Hegemonia ao mesmo tempo. Eu o lembrei de que a rede de comunicação da colônia permanecia bloqueada, uma barreira que não podíamos ignorar. No entanto, havia um lampejo de esperança. O terminal de Pax possuía um link direto, tanto para o canal diplomático da hegemonia, quanto para a frequência de emergência do consórcio de mineração. Rick gesticulou em direção a um protocolo de comunicação específico exibido na tela. O consórcio tem membros humanos que podem transmitir a mensagem para a aliança, ele explicou. Os olhos de Aceria, que refletiam o céu de inverno, brilhavam de esperança. Isso poderia realmente funcionar. Enquanto ela preparava meticulosamente os dados para a transmissão, o comunicador pessoal de Rick vibrou com uma chamada recebida. A tela se iluminou, revelando o rosto escalado de Krell, que apresentava marcas de uma luta recente, mas irradiava uma determinação feroz. Turner, temos uma situação, ele disse com urgência na voz. O som do rugido do dragão ecoou pelo ar. Os mineradores haviam tomado o controle da instalação principal, mas as tropas torianas mantinham o administrador Pax como refém. Eles estavam exigindo uma troca. Você e a mulher por Pax. Não faça isso. Rick respondeu sem hesitar. Nos deparamos com algo muito maior do que nós mesmos. Vernar está orquestrando um genocídio contra a humanidade. E ele está fazendo isso sem a aprovação da hegemonia. A expressão de Krell se transformou de choque em uma sombria realização. Caiu a ficha. Estamos presos no meio de uma guerra não autorizada. Exatamente, disse Krell, com a voz firme. Estamos transmitindo as evidências agora mesmo. Se conseguirmos enviá-las tanto para as autoridades humanas quanto para o Conselho da Hegemonia, há uma chance de que eles possam intervir antes que essa situação saia do controle. Ele fez uma pausa, olhando intensamente para o grupo. O que vocês precisam de nós? Tempo, Rick disse simplesmente. Mantenham os torianos distraídos pelo maior tempo possível. A cabeça do dragão revelou um sorriso cheio de dentes, um gesto que servia como um sorriso entre sua espécie. Considere feito. Com isso, a comunicação chegou ao fim, e a Aceria rapidamente finalizou os preparativos para a transmissão. Pronta, ela declarou com a voz firme. Uma vez que eu inicie isso, não há como voltar atrás. Vernar saberá exatamente onde estamos. Rick se aproximou, posicionando-se ao lado dela. Ele gentilmente colocou sua mão sobre a dela na interface do terminal. Seus olhares se encontraram. O dele, um profundo cinza esverdeado humano. O dela, um céu invernal alienígena. Ambos transbordando a mesma determinação inabalável. Juntos, ele disse suavemente. Juntos, ela ecoou, e em uníssono, eles pressionaram a tecla de transmissão. O terminal ganhou vida com um suave zumbido, enquanto os dados começavam a fluir simultaneamente para o canal diplomático da hegemonia e para a frequência de emergência do consórcio de mineração. Uma barra de progresso se materializou na tela, preenchendo-se gradualmente à medida que os enormes arquivos começavam sua transferência. Quanto tempo isso vai levar? Rick indagou, com o olhar fixo na adoração Tarion que pairava acima deles. 5 minutos. Talvez mais. Aceria respondeu, seu tom firme apesar da tensão no ar. Os protocolos de criptografia para transmissão segura estavam em vigor, mas o prédio de repente tremeu violentamente quando uma explosão irrompeu nas proximidades. As luzes de aviso piscavam ominosamente na tela do terminal. Eles estão mirando na transmissão. Aceria exclamou, seus dedos dançando rapidamente pela interface para manter a conexão ativa. 30% completo. 35%. Enquanto isso, Rick se aproximou do visor, com os olhos fixos na cena do lado de fora. Ele observou enquanto armamentos de precisão da nave de guerra Torian miravam e atingiam torres de retransmissão de comunicação espalhadas pela colônia.
Eles estão tentando cortar todos os sinais de saída. A Seria relatou, sua voz tensa. 45%. Nesse momento, outra explosão, esta mais próxima, sacudiu o prédio. As luzes piscavam de forma ominosa e, por um momento de parar o coração, a tela do terminal mergulhou na escuridão. Se eles cortarem a conexão antes que ela seja concluída, então ela voltou à vida. A barra de progresso continuou sua lenta ascensão. 60%, a Seria pensou, incentivando-a. Vamos lá. Rick voltou para o seu lado, descansando uma mão reconfortante em seu ombro. Apesar do perigo iminente e da contagem regressiva implacável ecoando em seu implante, ela permaneceu firme e resoluta. Naquele momento, ele entendeu que seus sentimentos por ela haviam evoluído além da mera atração física ou das circunstâncias que os haviam reunido. Um sentimento de urgência tomou conta dele enquanto sentia a necessidade de expressar suas emoções enquanto ainda tinha a chance. Eu quero que você saiba, ele começou, seu coração acelerado. Eu pude sentir o momento em que ela quebrou a conexão de seus olhos de céu invernal com os dele. Eu também senti. A mão fria dela envolveu a dele, apertando suavemente. Quando isso acabar, ele prometeu, teremos todo o tempo do mundo. O terminal soou triunfantemente, sinalizando que a transmissão estava completa. Uma onda de alívio passou pelo rosto de Seria enquanto ela anunciava a transferência bem-sucedida. Ambos os canais haviam recebido todo o pacote de dados. Justo quando ela estava prestes a comemorar, a porta do estúdio se abriu com força. O comandante Drav surgiu na porta, flanqueado por um batalhão de soldados tarianos. Seus traços reptilianos se contorciam em uma máscara de fúria. É tarde demais, declarou Rick, posicionando-se de forma protetora na frente de Seria. As evidências já foram transmitidas. O Conselho da Hegemonia está bem ciente das ações de Vernar, mas isso não faz diferença, Drav Snarl. Você estará morto muito antes que qualquer resposta seja emitida, e os planos do Lord Vernar seguirão em frente, com ou sem a aprovação do Conselho. Enquanto os soldados Tarian levantavam suas armas, um novo alarme ecoou pela colônia, cortando a tensão como uma faca. Este alerta era diferente de qualquer aviso de segurança que havia vindo antes. A cabeça de Drav se ergueu, seu rosto se transformando de uma máscara de fúria para uma de perplexidade. Alerta de proximidade. Eu ouvi um sussurro fraco. Alguém novo havia acabado de entrar no sistema. De repente, a janela de visualização atrás deles explodiu em brilho enquanto múltiplas naves emergiam de uma viagem mais rápida que a luz, pairando diretamente acima da colônia. Naves adornadas com marcas inconfundíveis da aliança humana. Era inconcebível. Drav ofegou. O posto humano mais próximo está a dias de distância. Você se esquece? Rick respondeu. Um toque de orgulho se infiltrando em sua voz. Os humanos estão cheios de surpresas. No momento em que a frota da aliança humana chegou, o impasse mudou drasticamente. Através do visor, Rick observou os elegantes navios de guerra humanos, enquanto eles enfrentavam o formidável Dreadnought Tarian. Sua manobrabilidade superior era impressionante, clara até mesmo para alguém sem treinamento. Esta é a capitã Helena Reis da nave da Aliança Humana Intrepid. Uma voz feminina confiante ressoou por todos os canais de comunicação. Forças Tarian, eu exorto vocês a desligar suas armas e se retirar do espaço aéreo colonial imediatamente. As características reptilianas do comandante Drav se contorceram em uma mistura de raiva e descrença. Isso é impossível, ele pensou. Como eles puderam reagir tão rapidamente? Rick, incapaz de suprimir o orgulho na voz, respondeu. Você subestimou a humanidade. Nós sempre cuidamos dos nossos. De repente, uma explosão violenta sacudiu o prédio enquanto a batalha continuava acima. Nesse momento fugaz de distração, Drav se tornou vulnerável, e Rick aproveitou a oportunidade. Com uma determinação feroz, ele avançou, derrubando o comandante Tarian exatamente quando a Ezara mergulhou rapidamente atrás da mesa, buscando refúgio do caos. Os soldados Tarian desencadearam uma barragem de tiros, mas sua mira vacilou enquanto o prédio tremia mais uma vez. No meio do caos,
Rick lutou com a arma de Drave, revidando e forçando os soldados a recuarem para o beco. Precisamos nos mover. Ele instou a Izara, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. A contagem regressiva naquele implante continua implacavelmente. Seus olhos de céu invernal, nublados de dor, revelam a urgência do momento. Está acelerando. Eu posso sentir isso. Deve haver uma sobrecarga manual para o interruptor do homem morto. Vernar está ciente de que está perdendo o controle. Nesse momento, o comunicador de Rick estalou, quebrando o silêncio tenso. Turner, sou eu. Creel, veio a voz pelo comunicador, com urgência em cada palavra. As tropas humanas estão desembarcando na instalação principal e estão pedindo por você. A resposta de Rick foi imediata, seu tom afiado de preocupação. Diga a eles que precisamos de um médico, alguém que possa remover com segurança um implante com carga biológica. Já estou cuidando disso. Rumbrou o draconídeo. Dirija-se à sala médica. Há um médico humano com as forças da Aliança, Dr. Smith. Ela está te esperando. Eles haviam escapado da residência de Pax, tecendo-se através do caos que envolvia a colônia. O céu acima irrompeu com o brilho do fogo de armas enquanto naves humanas manobravam habilidosamente, superando seus adversários tarianos. Em meio ao caos e ao perigo, Rick sentiu uma onda inegável de orgulho ao testemunhar sua espécie em ação. Disciplina e determinação, eles estavam prontos para defender não apenas os seus, mas também os alienígenas que haviam provado sua lealdade. Ao entrarem na sala médica, foram recebidos por um turbilhão de atividades. Mineiros feridos de diversas espécies recebiam cuidados lado a lado com soldados da Aliança Humana. No centro da cena estava uma mulher pequena, mas formidável, com os cabelos escuros cuidadosamente presos em um coque apertado. Dr. Smith. Rick chamou, correndo para apoiar a Izara enquanto seus passos começavam a vacilar. A doutora se virou, seus olhos aguçados avaliando rapidamente a condição de Izara. Esta é a paciente com o implante. Vamos colocá-la na mesa imediatamente. Enquanto ajudavam a Izara a subir na mesa de exame, as portas da sala médica se abriram. Entrou um Tarian alto e gracioso, adornado com robes intricados, acompanhado por soldados da Aliança Humana. Suas escamas brilhavam em um carmesim mais profundo do que qualquer rascunho, e sua presença irradiava imenso poder e autoridade. Lord Vernar, a Izara sussurrou, encolhendo-se instintivamente contra Rick. O olhar frio do Lord Tarian se fixou neles, enviando um calafrio por suas espinhas. Que emocionante. Minha propriedade encontrou um protetor humano. Ela não é propriedade. Rick rosnou, posicionando-se firmemente entre Izara e Vernar. Ela é minha esposa. Vernar respondeu com um sorriso desdenhoso, uma tecnicalidade que será corrigida em breve. Eu voltei para reivindicar o que é meu por direito. Ao dar um passo à frente, um dos soldados humanos interveio. Lord Vernar está aqui sob proteção diplomática. O Conselho da Hegemonia ordenou que você desative o implante. Eu pausei, um sorriso brincando nos meus lábios. E por que eu consideraria fazer isso? Os lábios de Vernar se curvaram em algo que poderia ser interpretado como um sorriso. A mulher havia roubado dados de pesquisa cruciais, e ela merecia enfrentar as consequências. O Conselho revisou as informações, continuou o soldado, com o tom firme. Eles estão plenamente cientes de que sua pesquisa sobre armas biológicas foi realizada sem autorização. Eles rejeitaram seus esforços para evitar a guerra com a Aliança Humana. Pela primeira vez, um lampejo de incerteza cruzou o rosto de Vernar. Impossível. O Conselho nunca tomaria tal medida. Mas já tomou, doutor. Smith interrompeu, seu olhar ainda fixo em seu exame de Izara. Você precisa desativar este implante agora. Ela insistiu. Se não o fizer, não terei outra escolha a não ser removê-lo cirurgicamente. E não posso prometer que ele não liberará sua carga aqui mesmo nesta sala. Ela fixou os olhos em Vernar, seu olhar afiado e inabalável. A sala ao redor deles parecia encolher, amplificando a tensão. Os olhos de Vernar se estreitaram enquanto ele pesava suas opções, sua mente acelerada. Por fim, ele enfiou a mão nas dobras de suas vestes e puxou um dispositivo que se assemelhava ao que Drabby havia usado. Mas este era muito mais intrincado e elaborado. Afaste-se,
Ele ordenou a Rick. De jeito nenhum, Rick respondeu, sua mão se movendo instintivamente para sua arma. Está tudo bem, Izara disse suavemente, colocando uma mão reconfortante em seu braço. Deixe-o se aproximar. Se ele fizer um movimento, não hesitarei em derrubá-lo. A voz de Rick era baixa e preenchida com uma seriedade mortal enquanto falava. Vernar se aproximou de Izara, sua figura alta projetando uma sombra sobre ela. Tal devoção de um humano, ele refletiu, observando Rick com um olhar frio e analítico. Fascinante. Talvez haja de fato alguma verdade nessa teoria da contaminação cultural, afinal. Ele pressionou uma série de botões no dispositivo e eu observei enquanto ela ofegava, suas costas arqueando em resposta ao implante. Por um momento de tirar o fôlego, Rick temeu que Vernar tivesse acionado o interruptor de segurança. Mas então, Izara relaxou, sua respiração se estabilizando mais uma vez. Está desativado, ela confirmou, uma onda de alívio passando por suas feições. O implante ainda está lá, observou o Dr. Smith, seus olhos focados intensamente no scanner médico. No entanto, a carga biológica e os mecanismos de controle foram neutralizados. Vernar deu um passo para trás, sua expressão uma máscara de incerteza. Eu cumpri as exigências do conselho, ele declarou. Agora a mulher volta comigo. Isso não vai acontecer, Rick respondeu, sua voz firme e resoluta. O registro de casamento é fraudulento. Vernar foi insistente. Ela havia utilizado códigos de acesso roubados para fazer seu ponto. Nesse momento, uma voz ecoou na porta. Administrador Pax. Revisei a documentação, afirmou ele com firmeza. O registro é totalmente válido de acordo com a lei da colônia. Ao entrar na sala, o alienígena esguio parecia um tanto desgastado, mas mantinha um ar de dignidade. Como administrador colonial, eu detenho o poder de reconhecer a união deles. E eu escolho fazê-lo. As escamas de Vernar escureceram de fúria. Isso é um absurdo. Ele se enfureceu. A fêmea é minha propriedade sob a lei de hegemonia. Não mais. Uma nova voz ecoou pela sala, chamando a atenção de todos. Todos os olhares se voltaram para a entrada enquanto um distinto oficial humano entrava na sala médica. Seu uniforme, exibindo orgulhosamente a insígnia de um almirante da Aliança Humana, impunha respeito. O almirante Johnson, do corpo diplomático da Aliança Humana, apresentou-se com um aceno confiante. Lord Vernar, o Conselho da Hegemonia revogou oficialmente todas as reivindicações de propriedade sobre o indivíduo conhecido como Sara 7, como parte de sua desautorização de suas ações não autorizadas. Naquele momento, a postura estoica de Vernar finalmente se quebrou. Eles não podem fazer isso, declarei, minha voz firme apesar do peso da situação. Sou um Lorde da Hegemonia e me apresentarei diante do tribunal. O almirante Johnson respondeu com uma calma inquietante. Sua pesquisa sobre armas biológicas violou não apenas os tratados da Aliança Humana, mas também as leis da própria hegemonia. A mensagem do Conselho era inconfundível. Enquanto Vernar era escoltado para longe, ainda expressando suas objeções, Rick se virou para Ysera. Os olhos dela, como um céu de inverno, estavam cheios de descrença. Acabou? Ela sussurrou, com um toque de esperança na voz. Estou realmente livre? Rick pegou a mão dela, apertando-a suavemente, oferecendo-lhe segurança naquele momento de incerteza. Livre. E por lei, minha esposa. Um sorriso radiante floresceu em seu rosto, iluminando suas feições. Apesar dos hematomas que ainda manchavam sua pele azul e da turbulência que enfrentaram juntos, ela nunca lhe pareceu tão bonita. Eu fiz a escolha certa, ela disse suavemente, refletindo sobre sua decisão de selecionar sua candidatura. A doutora Smith limpou a garganta, sua expressão se tornando séria. No entanto, eu ainda preciso remover aquele implante. Mesmo que possa estar desativado, ainda é tecnologia estrangeira dentro do corpo dela. O procedimento durou menos de 1 hora, mas pareceu um momento crucial em sua vida. Sob as mãos experientes do Dr. Smith, o pequeno dispositivo que havia causado tanta dor foi finalmente removido. À medida que os últimos vestígios da provação desapareciam,
Ysera tocou suavemente o pequeno curativo em seu pescoço, maravilhando-se com o novo silêncio onde antes residia o desconforto constante. Enquanto a sala médica esvaziava, o almirante Johnson se dirigiu até eles. Sr. Turner, a Aliança lhe deve uma enorme dívida de gratidão. As informações que você transmitiu têm o potencial de salvar bilhões de vidas humanas. Rick interveio. Foi Ysera quem assumiu o risco. Ela é a verdadeira heroína desta história. O almirante acenou com respeito genuíno em direção a Ysera. De fato, ela é. Isso me leva ao meu próximo ponto. A Aliança deseja estender uma oferta a ambos vocês. Gostaríamos de conceder a vocês cidadania e a oportunidade de se relocarem para qualquer mundo humano que desejarem. Sua experiência seria crucial para nossas preparações de defesa. Rick olhou para Ysera, levantando uma sobrancelha em uma pergunta silenciosa. Terra, ela respondeu sem hesitar. Sempre quis ver o mundo natal dos humanos. É a Terra. Rick concordou, incapaz de suprimir um sorriso diante de seu entusiasmo contagiante. Mais tarde, enquanto estavam no deck de observação do Intrepid, contemplando Tarsus brilhando à distância, Ysera se encostou no lado de Rick, compartilhando o momento com ele. De ser tratada como propriedade a abraçar a liberdade, de uma vida como noiva por correspondência a se tornar uma heroína para a humanidade. Ela refletiu sobre sua jornada. Este não é o futuro que eu imaginei quando escapei de Werner, pensou ela. É um futuro com o qual você pode ficar feliz? Rick perguntou de repente, sua incerteza evidente em sua voz. Em resposta, ela se virou para ele, levantando-se nas pontas dos pés para pressionar suavemente seus lábios frios contra os dele. Este beijo parecia diferente dos que haviam compartilhado antes sem pressa e cheio de promessas, em vez da urgência de uma paixão desesperada. Sobrecarregada de felicidade, ela sussurrou suavemente contra sua boca. Pela primeira vez na minha vida não estou apenas sobrevivendo. Estou realmente vivendo. Krell decidiu acompanhá-los em sua jornada para a Terra, percebendo que a colônia de mineração oferecia pouca emoção após sua emocionante aventura. Agora, o Draconite se aproximou, limpando a garganta com um toque de constrangimento. Então, Turner, ele resmungou. Quando você decidiu pedir aquela noiva por correspondência, você alguma vez imaginou que isso levaria a tudo isso? Rick riu, seu braço se envolvendo mais firmemente em torno da cintura de Ysera. De jeito nenhum, ele respondeu. Krell balançou a cabeça escamosa em uma exasperação brincalhona. Humanos, vocês sempre tiveram um talento para complicar as coisas. Isso é o que nos torna interessantes, Rick respondeu com um sorriso brincalhão. Interessante é uma maneira de colocar, o Draconite concedeu, com um toque de preocupação na voz. Terrificante é outra. Você percebe que você, um único humano, acabou de desempenhar um papel crucial na derrubada de um senhor hegemônico? Você potencialmente evitou uma guerra interestelar. Rick nunca havia considerado isso sob essa perspectiva. Para ele, tudo se resumia a proteger o que lhe pertencia. Primeiro era Ysera, depois era sua própria espécie, e finalmente era o delicado equilíbrio entre humanos e alienígenas. Ele estava simplesmente fazendo o que precisava ser feito, insistiu com um senso de humildade. E isso, Ysera interveio. Com seus olhos de céu invernal brilhando de admiração, é precisamente o motivo pelo qual os Tariens têm um medo tão profundo dos humanos. Você não embarca em uma missão para mudar a galáxia. Você simplesmente faz o que é certo. E ao fazer isso, a galáxia se transforma ao seu redor. Enquanto as estrelas passavam rapidamente pela janela, Rick se viu imerso em pensamentos, contemplando a extraordinária jornada que os havia levado até este momento. O que havia começado como um simples desejo de companhia havia se transformado em algo muito mais profundo. Era amor, sem dúvida, mas também era uma nova compreensão que preenchia a lacuna entre suas espécies. Sua noiva por correspondência chegou machucada e aterrorizada, guardando segredos que tinham o potencial de desmantelar a própria humanidade. No entanto, em vez de separá-los, aqueles segredos forjaram um vínculo inquebrável entre eles, inaugurando uma nova era nas relações entre humanos e alienígenas.
Enquanto a mão fria de Isara se entrelaçava com a sua, Rick sentiu uma certeza inabalável tomar conta dele. Não importavam os desafios que os aguardavam. Eles os enfrentariam lado a lado, humano e alienígena, marido e mulher. Seu vínculo, forjado no amor, já começara a alterar o próprio curso da história.